Olá pessoal, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vim falar sobre os últimos 2 livros lançados aqui do Brasil. Série Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Eu vou falar do segundo livro, que é A Coroa da Meia-Noite, e do terceiro livro, A Herdeira de Fogo, que foi lançado bem recentemente aqui no Brasil. Então bora começar. Antes de tudo eu queria falar que esse vídeo não vai ter nenhum spoiler, mesmo se você ainda não leu o primeiro, ou se você ainda não leu o segundo, o terceiro. Enfim, não vai ter nenhum spoiler, então se você não leu nenhum dos livros, fique tranquilo que eu não vou dar nenhum spoiler. E então eu vou falar mais aqui sobre a minha opinião, o que eu senti sobre os 2 livros. E então, bora lá. Começando com esse segundo livro, que é A Coroa da Meia-Noite. Eu li esse livro alguns meses atrás. Esse livro vai se passar um pouquinho depois do final do primeiro livro. Diferente do primeiro, porque o primeiro era uma coisa mais simples, uma coisa inicial. E aqui as coisas começam a ficar mais complicadas e as coisas não são só mais por exemplo, uma competição, como foi o primeiro livro. Aqui a coisa realmente está valendo de verdade e as coisas vão ficando mais perigosas. No livro, a autora conseguiu explorar os personagens direito. E no primeiro livro eu senti falta disso. A gente não teve muita profundidade na história sobre o passado da Celaena, sobre as coisas que aconteceram com ela. A gente só sabia de certas coisas, mas não tinha um aprofundamento tão grande. Aqui a construção do personagem estava bem melhor. A gente consegue entender melhor o personagem. Inclusive, esse daqui, dos 3 livros que eu já li, esse é o livro assim mais sangrento e essas coisas. Tem bastante cena de ação. Realmente os livros dessa série, eles têm um ritmo muito bacana, porque ela consegue balancear bastante a ação, e também consegue balancear um pouco sobre a construção do mundo, a construção dos personagens. Então não fica muito arrastado esse segundo livro. Ele realmente só tem um início um pouquinho lento, mas depois você se acostuma. Esse daqui pra mim é o melhor, porque realmente a autora conseguiu balancear bem as coisas e ela conseguiu explorar muito bem os personagens, principalmente a protagonista. A gente também consegue ver o lado muito mais violento da Celaena. Realmente gostei de tudo desse livro. Não tem uma coisa assim que tenha a reclamar sobre ele. E assim, se prepare, porque ele tem várias reviravoltas, principalmente mais pro final. As coisas vão acontecendo, e quando acontece você fica, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Então é realmente um livro que com certeza dá pra ler muito rápido. Esse livro eu dei 5 de 5 estrelas, e como eu disse, é meu favorito da série até agora. Quando saiu a continuação, eu corri e comprei logo o livro Herdeira de Fogo, que é o terceiro volume. Como vocês podem ver, é um livro muito grande. Essa certa coisa que acaba deixando a Celaena, a protagonista, bem abalada. A coisa que eu tenho a falar sobre esse livro é que não vá com uma expectativa de muita ação e de que vai ter muita reviravolta, porque infelizmente o livro não é assim. O livro eu tô achando bem chato, bem arrastado, e eu não tava gostando muito do início do livro. Demorou mais ou menos umas 200 páginas pra realmente estar, na história, porque antes dessas 200 páginas, o livro ele é muito arrastado e muito lento, muito arrastado mesmo. Porque aqui nesse terceiro livro, a protagonista ela vai para um outro lugar, diferente de onde ela estava nos outros livros. E por isso a autora ela quis explorar bastante desse novo lugar, apresentar todo esse novo território e esses novos personagens que vão aparecendo. Eu acho, assim, na minha opinião, ela fez de um jeito muito lento e muito arrastado. Eu acho que, assim, o grande problema mesmo pra mim com esse livro foi que o que acontece? Quando você lê os 2 primeiros livros, você tá esperando que os próximos livros continuem do mesmo jeito, que é o quê? Tem aquele ritmo de ação, de um pouquinho de intriga política, de suspense, e tenha tudo isso balanceado. Tava esperando que tivesse o mesmo ritmo. Tava lendo o início, eu lia assim, eu ficava lendo e tava esperando que acontecesse alguma reviravolta, que tivesse alguma ação e essas coisas. Só que assim, depois das 200 páginas e depois de eu pesquisar certas coisas, eu percebi que o livro, na verdade, ele iria manter esse ritmo mais lento, que era mesmo o objetivo da autora. Depois que eu percebi isso, eu comecei a gostar mais do livro, porque eu já não estava esperando que tivesse uma reviravolta, que tivesse uma ação, uma surpresa. Esse livro aqui, ele é um livro muito mais introspectivo. Aqui nesse livro, assim, a construção de personagem, a exploração do psicológico da protagonista é imensa. Eu terminei o livro e realmente percebi que esse é um livro muito bom. Não é meu favorito, o segundo ainda é meu favorito, mas
Mas esse daqui, por mais que não tenha tido praticamente nenhuma ação e nada disso, aqui a personagem é tão bem explorada, tão bem desenvolvida, que é muito bom isso. Se você for ler esse livro, você tem que ter em mente isso, que não vai ter muita ação, não vai ter muita dessas coisas. E ver o lado da personagem muito mais... A gente consegue ver o lado dela mais sensível, que a gente não conhecia exatamente. Também consegue ver os momentos de raiva dela, dos momentos... A gente consegue ver vários momentos dela, do sentimento, o que ela tá sentindo. Então é muito bem explorado esse psicológico dela. A gente conhece também mais sobre o passado dela, e isso é muito legal mesmo, muito bom ela ter botado isso no livro. Nesse novo lugar, a gente também conhece novos personagens. Inclusive tem um personagem que eu não vou falar o nome, mas é um personagem que, assim, pelo menos pra mim, eu vi muita gente também comentando mesmo, que no início, assim, não tava gostando dele, eu tava odiando esse determinado personagem no início do livro. Mas com o passar, fui percebendo que o laço de amizade desse personagem com a Selena era muito importante e também foi feito de um jeito muito, muito bacana. Então eu realmente gostei desse personagem. Então, nesse livro, por conta desse grande desenvolvimento, a gente vê um crescimento enorme da personagem. Tipo, se você for ver lá no início desse livro, é completamente diferente no final, porque você vê o quanto ela evoluiu, coisas que ela passou durante esse livro. Então realmente é um livro muito bom, eu aprendi muita coisa nova. Enfim, é realmente um livro incrível nesse aspecto do desenvolvimento psicológico dela e de todas as coisas que ela vai passando e aprendendo, e a gente vai descobrindo mais sobre o passado dela. Então eu realmente gostei desse livro. Tenho a impressão que esse livro aqui, ele é mais um livro, vamos dizer, de preparatório pro próximo livro, sabe? É um livro, vamos dizer, uma ponte entre o segundo e o próximo livro, o quarto. Só que, tipo, pra não ir direto a esse quarto, ela resolveu explorar mais e, enfim, botar outras coisas no caminho pro quarto livro. Não sei se vocês entenderam, mas espero que vocês tenham entendido. O que me irritou muito durante a leitura desse livro foi um ponto de vista novo que eu odiei, é sério, tipo, toda vez que chegava eu não aguentava, dava vontade de pular esse capítulo. A necessidade desse novo ponto de vista, não entendi, assim, tipo, não vi muita ligação com a história central da Selena. Chegando à estreia do quarto livro aqui no Brasil, porque já saiu lá fora, eu talvez releia só esses capítulos. Pra ele, 4 de 5 estrelas. Essa é uma das minhas séries de fantasias favoritas, então eu recomendo muito que você leia. Não esqueça de assistir a resenha do primeiro livro, que eu vou deixar o link bem aqui em cima. Se vocês gostaram dessa resenha, não esqueça de dar um like aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Deixe nos comentários o que você achou, se você já leu algum desses livros. Não esqueça de me acompanhar nas redes sociais que vão estar aqui na descrição. E espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!